Fala galera, mais um vídeo para o canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre como viver legalmente em Portugal. Muitos dos meus amigos perguntam-me: pô, Amaral, como é que você fez para viver legal em Portugal? Tu tem descendência portuguesa? Enfim, embora meu nome seja Souza do Amaral, o sobrenome, mais português que isso impossível, não foi dessa maneira. Existem várias formas de tu viveres aqui legalmente em Portugal, só que a mais comum para as pessoas é através do contrato de trabalho ou de abertura de atividade. É similar ao MEI no Brasil, né? Aqui eles chamam de recibo verde. Então essas são as duas formas mais comuns, tem várias outras formas que podes pesquisar aí, seja com visto de aposentado, visto de investidor, visto de trabalho, né? Que isso aí é pedido lá do Brasil, nos consulados portugueses lá no Brasil. Mas eu vou falar nesse vídeo sobre esses dois que são os principais, a forma mais comum que os imigrantes usam aqui para ficar legal. Além também do visto de estudante, que também é bastante comum. Lembrando bem, bastante comum também o visto de estudante. O foco vai ser nesses dois, que é o contrato de trabalho ou recibo verde. Como é que faz? Normalmente as pessoas vêm como turista, porque no Brasil e Portugal hoje tu não precisa de visto, como na entrada na América, por exemplo, tu tens que tirar o visto americano e tal. Aqui não precisa, tu podes vir só comprar passagem e vir mesmo. Como que eu fiz alguns anos atrás para chegar? Eu cheguei cá em Portugal, eu tinha já o lugar que eu ia ficar, né? Que Airbnb, você consegue arrendar um quarto muito simples assim no telemóvel, é simples demais. E ao chegar cá em Portugal, eu decidi que realmente era isso que eu queria para mim, e só que eu não queria ficar ilegal ou indocumentado, como as pessoas podem chamar, que normalmente, né, as pessoas chamam de várias formas, sem documento, indocumentado, ilegal, enfim. Tu tens aqui um prazo de 3 meses como turista, e também esses 3 meses eles podem ser estendidos por mais 3. E aí eu não quis utilizar essa opção. Para mim 3 meses para os meus objetivos era mais do que suficiente. Então eu cheguei cá, eu percebi que é o que eu precisava de um contrato de trabalho. Hoje está muito mais simples de você tirar certas coisas. Há alguns anos atrás não era tão simples assim. Então, quando eu cá cheguei, qual que era o meu foco? Eu preciso de um contrato de trabalho para me legalizar. Só que quando eu cá cheguei em Portugal, eu mesmo com um contrato de trabalho, eu não conseguiria dar entrada na manifestação de interesse, que é para poder manifestar meu interesse de ficar aqui residindo legalmente. Por quê? Porque eu estava em prazo de turismo como turista. Hoje não há mais isso. Hoje você chegou hoje, se quiser dar entrada amanhã, tá tudo tranquilo, tá tudo certo. Pode fazer isso sim. Quando eu cá cheguei, não. Então eu já tinha um contrato de trabalho, eu já tinha um trabalho, tinha um contrato em mãos. Entretanto, eu não podia dar entrada. Esperei os 90 dias. Por esse motivo, por já ter o contrato em mãos, não quis exercer mais essa opção de tentar conseguir mais 3 meses como turista. Já dei entrada na minha manifestação de interesse, que você vai ter alguns documentos para poder ir até o sistema dele, seja no KENAI, que é um centro de apoio ao imigrante aqui em Portugal, ou até mesmo é tão simples que tu consegues pela net também, e evita de ficar horas e horas numa fila. Eu aconselho pela net porque é muito simples. Quem não sabe, depois pergunte-me como aí nos comentários que eu vou explicar simples. Infelizmente, há pessoas que cobram horrores para fazer ou ensinar essas coisas, e é tão simples que para os meus amigos eu já fiz e faço o ensino de graça porque é tão simples, né? E não custa nada ajudar os outros. Então, como que acontece? Você precisa do contrato de trabalho, você tem a entrada legal em solo português, que no caso é a compra da passagem, o carimbo, né? Quem vem por outro país da União Europeia, assim que chegar, tem que comunicar ao CEF. Hoje, os próprios hostels ou hotéis já comunicam ao CEF, então isso aí já ajuda bastante. Tem a entrada legal em solo português, tem um contrato em mão ou promessa de contrato. Aí você precisa do quê? Do NIS, que é o número da Segurança Social. É igual PIS no Brasil, por exemplo, o número da Previdência Social lá. E quando eu cá cheguei, levava de 2, 3 até quase 4 semanas, em alguns casos 2 meses, para tirar esse bendito NIS.
Hoje, depois do decreto do presidente da República, sai na hora. Você sai na hora lá já com o NIS. Então, no meu caso, eu fiz através do contrato de trabalho. Também é possível fazer com atividade aberta, que é o recibo verde. Você é um prestador de serviço, você é o seu próprio patrão. Então, é uma maneira simples também que muitas pessoas escolhem fazer quando elas sejam Uber ou qualquer que seja, elas têm a sua empresa ou presta serviço. E é uma forma muito simples para ter, né, a autorização de residência, a AR. Então, no meu caso, e tudo são documentos simples, né, mas que são valiosos para tu poder ter marcar uma entrevista. Então, assim com o contrato em mãos, com o número do NIS, com o número do NIF, que é o número de identificação fiscal, mais conhecido cá como contribuinte, que você é o equivalente ao CPF no Brasil, que é, né, o cadastro de pessoa física lá. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura. E após isso eu fui abrir a conta no banco, e com essas coisas básicas tu consegues ir ou ao KENAI ou até mesmo pela net e consegue fazer a sua manifestação de interesse. Após enviado isso para o site do CEF, Serviços de Estrangeiros e Fronteiras, eles vão autorizar, aceitar e liberar para tu marcar a sua entrevista, que de entrevista não tem nada, na verdade tu só vai lá entregar os documentos para que eles possam gerar a sua autorização de residência. Então o que acontece? Após você ter essa resposta do CEF, tu consegue marcar tua entrevista. Isso pode demorar alguns meses, né? No meu caso, graças a Deus, foi muito rápido. Mas marcando, tu vais lá ter uma entrevista e eles vão pedir os mesmos documentos que você fez na manifestação de interesse. Se mudou alguma coisa, se mudou de trabalho, tem um novo contrato de trabalho, se mudou de residência, que lembrando que eu não falei, que é o atestado de morada, um atestado de residência, tu tens que colocar no sistema também. E eles vão pedir exatamente esses mesmos documentos. Normalmente foto não precisa, assinatura digital, essas coisas são tudo lá na maioria dos casos. Aí os mesmos documentos que você colocou, fez o upload no início, tu vais levar novamente e vai levar também outros documentos que mudou no decorrer do tempo. Você mudou de morada, que é o endereço, você mudou aí de trabalho, tem um novo contrato de trabalho, enfim, todas essas coisas tu tens que levar. Original e de preferência com cópias, para evitar, né, qualquer empecilho lá na hora. Feito isso, eles vão, depois dessa entrevista, eles vão pedir um prazo. Normalmente, segundo a lei, tem até 90 dias para emitir sua residência. Com isso, tu tens residência legal em solo português. Tem umas exceções, por exemplo, no caso do Covid, dessa pandemia, quem apenas com a manifestação de interesse, o presidente fez um decreto que essas pessoas têm direito a número de utente, né, que é para poder usar a saúde aqui em Portugal. Dessa maneira é como se você tivesse já legal, só com a manifestação de interesse. É claro que isso é um prazo durante essa pandemia, então milhares de pessoas conseguiram sua legalização dessa maneira. E tem várias formas que normalmente as pessoas não falam. Quando que você tem 1 ano de descontos e contribuição da social, você tem direito a essa residência. Então tem vários casos que às vezes as pessoas, por não saberem, não conhecem que tem direito a certas coisas. Então isso é interessante nós, quando decidirmos vir para Portugal, pesquisar bastante como é isso, como é aquilo, porque fica muito mais fácil, você já começa aqui com o pé direito. Então, no meu caso, eu pesquisei bastante e essas coisas, infelizmente, muitas coisas não me disseram e alguns só queriam dizer se pagasse e tal, e eu não ia fazer essas coisas. E dessa maneira, tu consegues tua residência legal em Portugal. A primeira residência ela é válida por 1 ano, agora isso mudou. Na minha época, era 1 ano. Agora, com o novo decreto do presidente da República, passa-se a primeira residência ser de 2 anos e a segunda residência de 3 anos legal em Portugal. O que é fantástico, melhora muito, porque infelizmente nesses casos tem muitas filas, muitas demoras. E tendo aí essa opção de, em vez de 1 ano, ser 2 anos de residência legal em Portugal, facilita imenso para todos nós, o que é uma vitória para todos os imigrantes. Então, pessoal, além disso, eu falei da minha experiência pessoal, que foi com um contrato de trabalho, mas muitas pessoas fazem com recibo verde e basicamente é a mesma coisa. Muda só o artigo, se eu não me engano, contrato de trabalho é artigo 88 e recibo verde
é artigo 89, mas de qualquer forma vai dar certo. Você tem que ter paciência, porque infelizmente a burocracia aqui não é tão diferente assim no Brasil. Infelizmente nessas coisas é um pouco complicado mesmo, mas tem que ter paciência, fé, que depois é muito mais fácil, muito mais tranquilo, muito mais feliz assim. Com isso tu pode viajar por toda a Europa, pode curtir férias em qualquer lado que tu quiseres, o que é maravilhoso. Então, pessoal, se tiver alguma dúvida sobre isso, sobre legalização, sobre recibo verde, sobre qualquer outra coisa, sobre abrir conta em banco, sobre como tirar o NIF, né, que é o contribuinte, número de contribuinte, pode perguntar nos comentários ou pode acessar as minhas redes sociais, que é no Facebook, Ledilson Amaral, ou no Instagram, que é Ledilson Amaral, que eu vou falar, vou dizer para toda a gente, vou ajudar todo mundo, de borla, de graça, não vou cobrar um cêntimo por isso. Infelizmente, há muitas pessoas aqui que cobram 500 euros, 600 euros para coisas que tu consegue simples. Não vou dizer que é errado, porque paga quem quer, às vezes no desespero precisa, mas não acho que é ilegal, talvez seja perante a lei isso, mas na minha opinião pessoal é imoral, porque não custa nada você ajudar as pessoas com essas informações que tem de graça aí na net, você pagar talvez um valor que seja quase todo o que tu trouxesse para cá. Então, pessoal, qualquer dúvida a respeito disso, não demore muito, pode ir lá enviar suas perguntas ou aqui nos comentários ou de forma privada nas minhas redes sociais, que eu vou lá responder a todos. Próximo vídeo vai ser especial para vocês. Um beijo no coração. Se gostou, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que é um hobby que, ainda mais nessa quarentena, é fantástico conhecer novas pessoas. Beijo, tamo junto!